Irmãos e irmãs, nós estamos na quinta semana do tempo pascal, já caminhando para o término deste tempo tão especial na igreja. E no evangelho de hoje, nós escutamos mais um trecho do discurso de despedida de Jesus, que se dá logo depois daquele momento em que ele lava os pés dos discípulos e institui a Santa Eucaristia e o sacerdócio na última ceia, na Quinta-feira Santa. Então, Jesus ali faz um discurso que ao longo desses dias nós estamos escutando e vamos ainda escutar até Pentecostes, cada dia um trecho desse discurso. Hoje, capítulo 14, e Jesus nos fala sobre a paz. E Jesus diz aqui que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz que ele dá é algo que supera a realidade da paz no mundo, se distingue da paz no mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Gente, a paz que vem do Senhor não é uma ausência de problemas. A paz que vem do Senhor não é uma indiferença. Porque, por exemplo, talvez você entra num lugar e está assim, parece que está tudo muito quieto. Mas, na verdade, é simplesmente uma frieza, uma indiferença. Por exemplo, em alguns lugares, se você entra num ônibus ou num trem, num transporte público, todo mundo com aquela cara de plenitude, assim, Ninguém questiona ninguém briga com ninguém, parece que está tudo muito calmo, parece que está tudo em paz. Mas se nós pudéssemos ler a mente de cada um, talvez nós veríamos ali uma pessoa brigando contra si mesma, a outra pessoa pensando como vai ser lá no trabalho, a outra pessoa pensando por que o ônibus ou o trem não chegou no horário, tantas coisas. Nem sempre a realidade externa que se vê de uma paz aparente é a paz de verdade. Claro, não é todo lugar que tem esse silêncio todo. Vamos, por exemplo, isso aí vai muito da realidade cultural. Se você, por exemplo, vai a Minas Gerais, já não vai ter diferença de um trem e de um trem, que um ônibus pode ser trem, um carro pode ser um trem, o trem pode ser um trem. Tem lugar que ninguém fala com ninguém, mas em geral, os mineiros, Em São Paulo a gente começa mais ou menos assim, quando quer puxar assunto. Não é muito comum, mas às vezes lá pro interior, para minhas bandas lá, o povo começa, tá tarde, tá calor hoje, né? Será que vai chover? Aí você já percebe se a pessoa quer puxar assunto, Em Minas é um pouquinho diferente, o povo já começa, mas que eu te conheço, você é filho de quem? Você é da Vida Lourdes, neta da... Não é assim? Mas tirando essas realidades, esses dados particulares, esses dados culturais, Alguém poderia pensar que a paz é simplesmente um lugar onde ninguém fala nada. Mas isso não é necessariamente paz. Haja vista que em alguns lugares ninguém fala nada justamente porque está de mal um com o outro, é guerra. E aí está disputando quem consegue ficar mais tempo sem dar o braço a torcer, sem falar para o outro, falar com o outro. Paz não é um lugar onde cada um está, então, medindo forças, mostrando quem é o mais forte. A paz de Jesus não é essa. Não é esta a paz que Jesus fala. Alguém poderia imaginar que paz é um sossego, sombra e água fresca. Muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Mas paz não é exata. A paz de Jesus não é exatamente isso. Veja a primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos. E nós escutamos hoje um trecho do capítulo 14 também. Veja só as dificuldades dos apóstolos. Apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele já estivesse morto. Gente, o homem foi apedrejado, ou seja, ficou ali desmaiado, pensaram que ele estava morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se, entrou na cidade e foi anunciar o evangelho.
E chegando lá ainda diz assim, gente, é preciso que passemos por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Gente, Paulo parece aqui, revela aqui um coração cheio de paz. A paz dele não é uma paz externa, pelo contrário, fora tinha perseguição, tinha pedrada, a ponto de imaginarem que ele estava morto. Mas tinha uma paz no coração daquele homem que fazia com que ele continuasse anunciando o Cristo ressuscitado. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos problemas, e não era somente ele, a igreja vivia esse contexto de perseguição, mas havia algo que os movia. Estas situações não os paravam, o coração deles estava cheio da paz que vem de Deus. Gente, a paz que vem de Deus não é uma ausência de problemas. Não significa que rezando, nós vamos chegar num nível de paz onde ninguém mais incomoda a gente. Onde a gente não vai mais se inquietar pelo jeito como o outro come, com a boca aberta. Ou com o tique que aquela pessoa tem. Ou com o jeito que tal pessoa fala e te incomoda. A maneira como ela penteia o cabelo. Tem gente que se inquieta com essas coisas, né? Estou dando aqui exemplos do dia a dia. Não significa que você vai chegar num nível de paz assim, nada me abala, nada me abala. Lembrou do meme, né? Nada me abala. Não, não é isso. A gente passa pelas dificuldades, a gente passa pelas tribulações, mas tem algo que é muito maior. É uma paz que vem de dentro. O dicionário bíblico define paz como: a paz vem da união com Jesus Cristo e excede todo pensamento humano, citando aqui Filipenses 4. Não pode ser efetivada pela inteligência humana, gente. É mais do que aquilo que a gente pensa sobre paz. É mais do que aquilo que a gente quer humanamente falando como paz. Ela reina no coração dos cristãos, os quais estão unidos na paz do único corpo de Cristo. A paz é fruto da inspiração do Espírito Santo. A paz está unida a essa vida de união com o Espírito Santo. E aí, citando Romanos 16 e 1 Tessalonicenses, aqui o dicionário bíblico diz assim, a expressão de Paulo é o Deus da paz. São Paulo diz isso, e o Deus da paz. E o Deus da paz. Ou seja, é equivalente no Novo Testamento ao Deus Salvador. Paz é essa certeza de ter sido salvo por Jesus. Paz é essa certeza de ser amado por Deus. Você talvez já escutou aquela historinha, um conto, né? Não sei se é real ou não, mas de um avião que está numa terrível turbulência e uma menininha que parecia viajar sozinha está ali com a cara mais tranquila do mundo e aí perguntam para ela, você não está com medo? Eu nunca vi uma turbulência desse jeito, você não tem medo, menina? E ela diz assim, não, o meu pai é o piloto. Dom Bosco, esse santo que eu tenho a imagem aqui nessa linda casula, dizia assim, seja para Deus como um passarinho, que sente o galho tremer, mas ele não se apavora, porque ele sabe que tem asas. As nossas asas é o próprio Deus que nos salva e nos protege e nos eleva. O piloto deste avião, embora passando por turbulências, é o nosso Senhor. Meus irmãos, eu e você precisamos estar cada vez mais unidos a Jesus pela força do Espírito Santo, para que nós sejamos pessoas de paz. Que coisa linda, o Papa Leão XIV inicia nas suas primeiras palavras, seu discurso ali após sua eleição, dizendo, a paz esteja convosco. No mundo de tantas guerras, de tantas ameaças, mundialmente falando, dentro das nossas casas, o Senhor quer renovar em nós essa experiência da paz que vem dele. Não espere a sua conta financeira, a sua conta bancária ficar muito gorda para você ter paz. Deus quer te dar a paz hoje.
Não espere você não ter enfermidade, dor nas costas, dor de dente, nada disso. Não espera você ficar sarado completamente das suas enfermidades para ter paz. Não espere pagar todas as contas, os boletos, os bills para ter paz. Não espero, porque às vezes a gente pensa assim, quando eu quitar minha casa, aí eu vou ter paz. Quando eu estudar meus filhos, eu vou ter paz. Para de postergar a paz para depois. Jesus quer te dar a paz hoje. A paz não é a resolução dos problemas externos, é mais do que isso. É a presença de Deus em nós. Este Deus Salvador, este Deus que te conhece pelo nome, este Deus que derrama a sua graça sobre você, sobre nós, este Deus que quer continuar conduzindo a nossa vida em cada passo. Fica em pé, por favor. Vamos rezar. Como nós fizemos no início dessa celebração, vamos uma vez mais pedir o Espírito Santo. Ele é o Espírito da paz. E nós vamos pedir nessa oração, Senhor, venha nos conduzir a uma experiência nova de intimidade contigo. Essa experiência, Senhor, de saber-se acompanhado, mesmo no meio das tribulações, mesmo diante das pedradas. Senhor, que a Tua paz nos impulsione a seguir adiante. Que nós sejamos tão cheios de paz, Senhor, que nós saibamos levar a paz àquelas pessoas com quem nós convivemos. Senhor, faz de nós, homens e mulheres, que transbordam do Teu Espírito Santo para que levemos a paz. Levemos a paz com a nossa saudação, como a Virgem Maria, ao saudar Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. E a criança saltou de alegria no ventre dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Senhor, nós queremos ser assim, como a Virgem Maria, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que levam a Tua paz. E assim, Senhor, quando nós estivermos no nosso trabalho, num ônibus, num trem, ou dentro da nossa casa, mesmo passando por tribulações, nós queremos transbordar a Tua paz e ser instrumentos de paz. Até numa simples conversa, até quando estivermos falando sobre o tempo, sobre o clima, Senhor, queremos transbordar a Tua paz. Vamos erguer os nossos braços, como quem se rende à ação do Espírito Santo, e cantemos juntos.